nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje vem falar onde Jesus ia numa cidade e quando chegou nessa porta da cidade, encontrou uma mulher que vinha trazendo um caixão, seu filho, e ela era viúva e acompanhava por aquela cidade ali, acompanhava aquele momento, aquela mulher com o filho no caixão. Quando Jesus vinha entrando na cidade, que viu a mulher chorando, ele teve compaixão daquela mulher e aí ressuscitou o menino. E o menino levantou. E a multidão se espantou porque uns não conheciam Jesus, tinham visto falar, mas não sabia o milagre que Jesus fazia, só tinham visto falar. Então ficou admirado com aquilo. Nesse momento Jesus também levava muita multidão e os discípulos acompanhavam Jesus. Então, o ensinamento que Jesus deixou para a gente ter compaixão pelo próximo, ou na hora de uma doença, ou na hora de alguém morrer, a gente tentar de alguma maneira confortar com oração, com a palavra de conforto, com um abraço, para não de fachada, mas de coração aberto, para ter compaixão com aquela pessoa e misericórdia. Por quê? Jesus não olhava para ninguém, pecado de ninguém, simplesmente ele curava as pessoas e ressuscitava os mortos. Você vê que Jesus não conhecia essa pessoa, essa mulher. Jesus não quis saber da vida dela, como ela vivia ou não. Jesus simplesmente ressuscitou o filho dela. Então, esse entender que Jesus chega e não pergunta de onde é, que família é, a gente também deve fazer isso quando a gente for na casa de alguém ou rezar por alguém. Muitas vezes a gente, fulano, você ir para casa de fulano, pecador, a casa de fulano que só vai venir isso e aquilo. A gente olha muito para os pecados das pessoas. Isso é de fato, todos nós temos essa fraqueza e a gente deve trabalhar mais e não olhar o lado ruim do outro, mas ter misericórdia. Porque mesmo aquela pessoa não se salve, que você reze não se salve, ou cure e a pessoa não se salve, mas você tem a misericórdia que Jesus teve, que Jesus tem. Que Jesus, as pessoas, tudo que ele curava, ressuscitava o morto, ele não chegava e perguntava o passado, como foi o passado daquela pessoa. Simplesmente ele só ia e curava. E aí você vê que muita gente não seguiu Jesus, só recebeu a cura, o milagre e não seguiu. Mas ele deixou o ensinamento para a gente. A gente, como eu disse, a gente quando vai na casa de alguém, quando vai fazer algo bom para alguém, ou rezar, a gente fala assim, fulano é isso, é aquilo, não. A gente não deve pensar nisso, a gente deve rezar, ter compaixão, ajudar de bom coração, sem nada em troca, porque isso é ter misericórdia como Jesus teve de todos. Então, esse evangelho de hoje vem nos falar sobre essa questão de a gente não olhar para quem, nem para onde. Se precisar a gente rezar, a gente reza. Se for necessário a gente fazer a cura, a gente faz, se for da vontade de Deus. Que muitas vezes não é da vontade de Deus. Então, faça o que você tem que fazer, que você achar melhor. De alguma forma, se você rezou para aquela pessoa ser curada, não foi, mas você rezou. Então, Deus está vendo do céu que você está fazendo a vontade dele. Ter compaixão do próximo. E não vamos parar mais de julgar, vamos parar mais de olhar os pecados dos outros, porque a gente também temos os nossos. A gente não é melhor do que ninguém, somos todos iguais. É como diz Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então vamos mais ter compaixão do que olhar os pecados do próximo. Vamos tirar o cisco do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho
a trava do olho do seu irmão. Então, louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.